E aí, pessoal, tudo bem? O Brasil foi eliminado ontem da Copa América, né, para a seleção uruguaia. Depois de um empate em 0-0 no tempo regulamentar, os pênaltis, a Celeste venceu por 4-2, né? E acho que ontem até a gente, acho não, né, a gente enfrentou uma seleção muito mais pronta do que as outras adversárias, tirando a Colômbia, ou talvez, né, eu já falei que coloquei a Colômbia entre as favoritas, mas o trabalho do Uruguai tá em um estágio parecido. Que eu acho que o da Colômbia tá um pouco mais avançado ainda, né? Mas acho que o Brasil ontem enfrentou uma seleção mais qualificada, né? Nome por nome, talvez, assim, do que a Colômbia. Mas, repito, ainda acho que a Colômbia tá no estágio mais avançado. Mas beleza. Certamente, não vou nem comparar com os outros adversários, né? Costa Rica, Paraguai enfim, não tem nem comparação. Mas não acho que a gente tenha feito uma partida à altura. Acho que a gente sofreu pouco até, vale pontuar isso. O Brasil talvez tenha impedido o Uruguai de chegar pelo chão, como o Uruguai gosta, com agressividade, né? O Uruguai é uma seleção do Bielsa que é muito rápida nas suas transições, tem jogadores para isso, né? E acho que o Brasil até conseguiu se segurar em certo ponto ali, defensivamente. Acho que o único grande problema foi a bola aérea. O Darwin Núñez teve chance, duas. A outra acho que foi do Matias Oliveira, talvez. Enfim, mas esse foi um grande problema, né? Marquinhos e Militão não se encontraram ali, porque, por exemplo, a grande chance do Darwin Núñez é de um cruzamento do Nandes, que ele sobe no meio dos dois, né? No meio dos dois zagueiros do Brasil, que estavam olhando só a bola, né? Mas enfim, tirando isso, acho que pelo chão o Brasil conseguiu defender bem. O Uruguai até encaixava um passe ou outro por dentro, principalmente no lado direito, onde você tinha o Valverde, o Pelistri e o De La Cruz caindo muito para aquele lado também. O passe entre o zagueiro e o lateral acabou algumas vezes encaixando, mas não rendeu nenhuma chance tão próxima assim, tão na frente do gol. Enfim, foram mais chutes de fora da área do Valverde, do próprio Darwin Núñez, enfim. Então, acho que o Brasil teve um ponto positivo aí. Agora o resto foi muito ruim mesmo. O Brasil não conseguiu criar. Foi uma partida, no geral também, do Uruguai também muito truncada, né? Muito travada mesmo, com muito perde-ganha, né? E pouca construção por dentro mesmo. Acho que faltou um pouquinho disso. O Dorival até cita de forma errada, até na coletiva depois do jogo, que quando o Brasil fica com a mais, né? Que eu já vou chegar lá, claro. Mas fala que faltou colocar a bola pelos lados para rodar. Talvez até tenha faltado mesmo, mas também faltou por dentro. E ainda mais com um jogador a mais. O Brasil tinha que ter soluções melhores. E não teve, tá? Ontem o Dorival foi bem mal. Mas, enfim. Falar da partida em si, um dos grandes problemas para mim do primeiro tempo, além de ter sido um primeiro tempo muito físico, né, muito disputado, repito, eu vou até olhar aqui, mas no primeiro tempo foram nenhum chute no gol de nenhuma das duas seleções. Não, o Brasil acertou 2 no gol. Nossa, eu de verdade não lembro. Mas sim, foi a grande chance, é verdade, a grande chance do Brasil foi do Rafinha. Eu olhei aqui, do Rafinha, que o Rocher faz a defesa. É verdade. Uma chance que depois de um contra-ataque, uma bola esticada, o Rafinha ganha na velocidade, né, do José Maria Giménez, né, que entrou no lugar do Ronald Araújo, machucado. O Brasil ainda teve esse benefício, né? O melhor zagueiro do Uruguai saiu machucado, além do jogador a mais depois. Mas grande chance do Rafinha foi essa, né? Que ele consegue tomar a frente, leva para o lado direito e o Rocher faz a defesa. Poderia ter finalizado melhor, mas caiu no pé ruim, até entendo. Acho que o Rafinha foi o melhor jogador ofensivo da seleção ontem. E tinha um Paquetá até tentando participar mais, mas sem ser efetivo mesmo. Faltou ele acertar um último passe, uma finalização mesmo, ele nem tentou. No último jogo, por exemplo, eu falei que ele ficou contra a Colômbia muito pro lado esquerdo. Nessa partida ele caiu mais pro lado direito, só que também foi mais centralizado, né? Tipo, da direita para dentro, né? Então trabalhou um pouco ali centralizado, onde eu acho que ele rende melhor, só que faltou encaixar ali, né? E a gente teve também um primeiro tempo o Rafinha talvez sendo o principal jogador, como eu falei, que eu acho pelo menos, incomodando bastante a defesa. O Vinha do lado esquerdo, o lateral esquerdo uruguaio, claro, ele subia bastante, então você conseguia liberar alguns espaços ali.
achei que faltou inteligência do próprio Dorival até, talvez, e da seleção no geral, de mandar, além do Rafinha ali, o Endrick encostar nele. Porque o Endrick ficou muito preso, brigando no meio dos zagueiros ali, até participou pouco do jogo, né? Salvo engano, foi a única partida dele como titular nessa Copa América. Eu vou olhar aqui só para ver se eu não tô falando besteira, mas eu acho que é isso mesmo. Contra a Colômbia, ele entra com... Ele entra com... já no final do jogo, faltando 4 minutos para acabar. Contra o Paraguai, ele também entra já no final da partida. Nos 80 minutos, né? Mais pro final. E contra a Costa Rica, ele entra mais cedo, né? Com 71. Então foi a primeira partida dele como titular, a única, né? Na Copa América. Achei que faltou uma orientação do Dorival de colocar ele caindo mais pelo lado direito para tentar aproveitar esse lado, esse espaço deixado, né, pelo Vinha, pelas subidas do Vinha, né? Que é uma arma ofensiva pelo lado esquerdo do Uruguai. Mas, enfim, então, além disso, o Brasil foi muito pouco, né, no primeiro tempo. Foi muito pouco, muito insuficiente, porque também, e acho que vale uma cobrança a um cara que a gente sabe que tem muito talento, que é o Rodrigo. Achei que o Rodrigo precisava aparecer mais no primeiro tempo, principalmente. No segundo ele até começa uma jogada ou outra, acaba a expulsão do Nandes, né? Cava, né, porque foi óbvio que foi para expulsão, o Nandes pega só no tornozelo dele. Mas faltou ele aparecer mais na primeira etapa. E assim como o Arana também, né? O Arana é um lateral ofensivo que eu acho até no caso do Arana foi a questão da lesão que ele ficou sentindo, né? Achei que limitou bastante o jogo dele, mas senti mais falta dele subindo mesmo pelo lado esquerdo. E, enfim, então achei pouco da parte do Brasil. E o principal grande problema, que aí até eu acho que foi do Brasil no jogo inteiro, não só no primeiro tempo, que foi a criação, né? A criação pelo meio, a primeira bola foi muito, muito deficitária, muito, assim como contra a Colômbia. Dessa vez achei até o João Gomes numa partida ainda pior do que contra a Colômbia. O Bruno Guimarães também não achei tão pior, mas também não fez grande coisa, né? Não melhorou muito em relação ao jogo contra a Colômbia. Muita dificuldade em tentar conseguir construir pelo meio. Até acho que defensivamente eles não foram mal, não, os dois, né? Brigaram bastante ali, né? Venceram alguns duelos na frente da área, porque o contexto do jogo foi muito disso, de perde pressiona, de perde ganha, né? E o Uruguai faz muito isso também, né? O Uruguai entra muito nesse jogo porque tem muito físico para isso e porque é um estilo de jogo que o Bielsa consegue implementar nas suas equipes, né? Então, achei que faltou também o Brasil se ligar um pouquinho, que não era cair só nessa pilha, né? Entre aspas, claro. Mas enfim, e na segunda etapa, como eu falei, achei que até o Rodrigo tentou criar um pouquinho mais. Achei que o Dorival demorou muito para substituir. O Dorival, ele fez as 5 substituições, só que só a partir dos 81 minutos. O Brasil estava com a mais desde os 74. Ou seja, ainda... tudo bem, vai. 7 minutinhos ali. Na hora que teve a expulsão, já deveria ter trocado. Porque o Bielsa faz isso, né? Na hora que o Nandes é expulso, o Nandes fazia um lateral direito ali, que não era tanto lateral, né? Muitas vezes ele segurava para subidas imaginando as subidas do Rodrigo por ali, do Arana, e tinha o Ugarte para fazer a cobertura. Depois, na hora que ele é expulso, o Bielsa tira o Pelistri, que era uma grande arma pelo lado direito, e coloca o Valverde. O Varela, que é lateral do Flamengo até. Aliás, era do Flamengo, acho que ele não tá mais no Flamengo. Mas não tá sim no Flamengo, rapaz, nem sabia. Que não joga faz tempo. Enfim, é um lateral até ofensivo, mas é um lateral de origem, né? Então, para ele conseguir fechar a primeira linha. Então, ali, o Dorival já poderia ter respondido. Só que o Dorival só tá com as 81, colocando o Andreas Pereira no lugar do João Gomes. Tudo bem, o meia, segundo, não é meio segundo volante, no Fulham ele joga como meia. Mas tudo bem, o meia no volante, o Douglas Luiz no Paquetá, aí um volante no meia, então meio que 6 por meia dúzia, né? Apesar do Douglas ter uma saída melhor do que o João Gomes, né? Então, vamos colocar se fosse o Andreas no lugar do Paquetá e o Douglas no lugar do João Gomes. Então, você melhora um pouco a saída de bola, o Savinho no Rafinha, o Martinelli no Rodrigo e o Evanilson no Bruno Guimarães, essa sim, trocando, né, o segundo volante por um centroavante, praticamente, mas já foi aos 87, essa do Martinelli e a do Evanilson. Então foi muito... No final, ali no desespero, depois de 5 minutos de acréscimo, nem teve tempo para muita coisa. Eu achei que o Dorival errou muito nisso aí, poderia ter trocado antes. Ainda mais que também depois... Depois não, foi antes até. O Bielsa tinha colocado o Bentancur no lugar do De La Cruz. O Bentancur é um segundo volante, é um cara que é mais defensivo. Tem chegado no ataque, mas o De La Cruz é um meio armador mesmo, né?
E, enfim, e depois até o Arrascaeta no Darwin Núñez, então, obviamente o meia no lugar do centroavante. Então, o Brasil poderia ter tentado construir mais por dentro, seja pelos lados, como ele falou, o Dorival na coletiva não conseguiu, mas o problema é que faltaram formas do Brasil conseguir construir dessa forma. Faltaram formas do Brasil conseguir construir esse tipo de jogo, pronto, melhor dizendo. Faltou isso. E nos pênaltis, aí, acontece, né? O Militão bateu muito mal mesmo. O Douglas Luiz que manda na trave, eu de forma alguma acho aquela cobrança displicente, não acho que ele tentou tirar muito bem do goleiro, acabou batendo na trave, acontece. A do Andreas, por exemplo, que foi muito bem batida, foi na lateral da rede, ele tirou bem do goleiro. Então acontece, ali não tem muito o que fazer, né? Pênalti é aquilo, não é loteria, é estudo, mas acontece mesmo, né? O Alisson até pega um pênalti, né, do José Maria Jiménez, mas depois o Uruguai finaliza com o Gart, né? O Uruguai fez 4 das 5 cobranças, o Brasil só fez 2 das 4 que tentou, né? Não bateu a última, claro. Então, acho que sai com uma sensação de decepção, mas ao mesmo tempo fomos eliminados por uma equipe igualmente forte, no mínimo, né? Claro que tem muitos pontos a melhorar. Eu acho que o Dorival ainda pode ser esse cara a melhorar isso, mas achei que ele foi bem mal hoje, principalmente hoje, né? E enfim, contra a Costa Rica também achei que ele foi mal, falei aqui, né? Ele demora para substituir os 2 volantes contra uma seleção estava jogando completamente lá atrás, enfim. Agora é pensar bem no projeto, tem eliminatórias aí depois. Eu vou até olhar aqui, o Brasil volta a campo das eliminatórias quando? Só volta a campo agora. Nem tem ainda aqui na tabela. Mas enfim, vamos ver se eu acho abrindo a tabela das eliminatórias direto, com as datas. Não tem. Que beleza, hein, o SofaScore. Mas tudo bem. Bom, o Brasil só volta a campo depois nas eliminatórias. Ver se vai dar continuidade no trabalho do Dorival. Eu acho que ainda dá para esperar um tempo. Não vejo como possibilidade de o Brasil não classificar para a Copa, porque tem seleções ali muito inferiores, que são Paraguai, Peru, Chile e Bolívia, né, no mínimo, e classificam 6 agora. E eu nem acho que o Brasil vai para a repescagem também. Acho que o Brasil, por exemplo, é mais time que o Equador, por exemplo, que tem um bom time, mas agora interrompeu também o trabalho. Acho que o Brasil é mais time que a Venezuela, que tá jogando direitinho, mas ainda assim, em relação ao Brasil, é muito deficitária. E aí você pode até colocar Brasil atrás de Argentina, Uruguai e Colômbia, né? Enfim, agora sobre um assunto que eu já até falei que eu queria, só para finalizar, que é a questão de, mas o meio de campo da Premier League, né? Mas um joga no Wolverhampton, o outro no Newcastle e o outro no Fulham. Cara, isso é relativo. O Pelistri é jogador do Manchester United, mas ele passou a maior parte da temporada no Girona ou no Getafe, deixa eu ver aqui. No Granada até, nenhum dos dois. Então, tipo, o Maximiliano Araújo é jogador do Toluca, do México, e vem fazendo uma ótima Copa América. O Granada, último colocado no Campeonato Espanhol, tá? Um dos destaques da seleção. O De La Cruz joga no Flamengo. O Valverde tudo bem no Real Madrid. O Gart no PSG, que até fez uma boa temporada, mas é uma bagunça no geral, né? O Vinha joga no Flamengo, e até outro dia estava lá na Roma, né? Ou no Bournemouth, nem lembro de onde ele vem pro Flamengo. Deixa eu ver aqui. Só que ele chega antes de começar a temporada. Ele estava no Sassuolo até. Então, assim, time pequeno da Itália. O Nandi está no Meu Deus, Al Qadisiai. Eu nunca ouvi falar nesse time. É emprestado pelo Cagliari. Então, cara, é muito relativo. Não tem muito dessa de onde o cara joga. Claro que se você vai tirar um cara lá da segunda divisão, sei lá, da Arábia, beleza. Mas não, são jogadores de alto nível ali que nos seus clubes rendem. Então é muito do contexto, de como o time está montado, de como as seleções estão jogando, de como o técnico atual encaixa eles. É muito, muito contexto, não adianta. E aí a gente vê também, para finalizar, eu não sou o maior fã do trabalho do Tite, da forma como ele trabalha, mas jamais deixei de reconhecer que o que ele fez foi sempre absurdo, né? O recorte de eliminatórias e Copa América dele. Copa América ele perde uma e ganha outra, mas as duas ele chega na final. As duas que ele disputa, claro. As eliminatórias ele liderou. Na última, junto com a Argentina até, né? Naquele jogo que não aconteceu, os dois ficaram empatados ali. Aquele jogo da Anvisa, né? E no outro eles empataram lá na Argentina. Então, cara,
o trabalho dele foi muito bem feito. Tudo bem que até 2020 principalmente, era um nível. 2021, quando a Argentina começa a encaixar com o Scaloni, fica mais difícil. E aí, em 2022, ele tem a Copa do Mundo, claro, enfim, e ele sai, né? Mas ali foi um turning point ali, em 2022, que a Colômbia começou o trabalho do Néstor Lorenzo, a Venezuela trocou seu técnico, eu esqueci o nome do técnico da Venezuela também, o argentino que está lá agora. Uruguai com Bielsa foi mais recente, né? Mas também teve uma mudança e melhorou bastante. Então, não sei se se tivesse o Tite a gente ia ganhar, não sei, mas vale a pena dizer que o trabalho dele tinha que ser valorizado, né? Apesar de ter ido, né, mal na Copa, especialmente nessa última. Na outra nem achei tanto, achei que foi mais uma partida muito boa da Bélgica. Enfim, é isso. Comenta aí o que você achou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro se quiser e se puder, é claro. E vamos ver qual é o próximo assunto aqui, talvez a Eurocopa, que ontem definiu suas semifinais também. Fechou? Aliás, semifinal agora, Argentina e Canadá de uma chave, Colômbia e Uruguai na outra. Ou seja, duas das três favoritas que eu falei, né, chegaram na semi, e a outra correndo por fora, que era o Uruguai, estão ali. Tudo bem que era meio óbvio, né? Mas só pra falar. Infelizmente, a outra favorita não foi longe. É isso. Daqui a pouco a gente volta a qualquer hora. Hoje, não sei. Amanhã. Valeu.